Show de bola. Já coloquei gravar aqui? Pronto. Então vamos lá. O que temos para hoje, hein? É o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Aí. Bora então. Pessoal, a aula de hoje, eu não vou gritar muito, até porque eu nem posso. Mas eu aproximei bem o microfone aqui para dar o meu melhor para vocês, tá? Ó, então a linha de hoje aqui vai ser sobre meu trading system em relação à teoria das ondas de Elliott. Então, assim, ó, não, esse pensamento você não vai usar só para Elliott, você vai utilizar para um contexto geral. Inclusive, quando a gente chegar lá em análise institucional, você vai entender um pouco melhor sobre isso, mas já é uma aula bem esclarecedora, acredito eu. Então, assim, ó, é a última aula teórica sobre a teoria das ondas de Elliott. Depois disso, a gente vai partir para o mapeamento gráfico, onde a gente vai ver diversos exemplos práticos, tá? Sobre como inicia uma contagem, como fazer uma contagem, classificando se é uma onda impulsiva, corretiva e tudo mais. Então, os insights que eu vou passar, logicamente, no mapeamento, vai ser muito melhor do que, por exemplo, eu explicar na teoria. Mas a teoria é muito importante, porque não adianta eu vomitar tudo na prática para você e tu ficar boboiando, não entendendo nada. Já tem gente que tá assim agora na teoria. Imagina se eu só chegasse na prática e já começasse a aplicar. Então não dá, né? Sabendo disso, presta atenção. O meu training system é importante porque eu elaborei um jeito de pensar. Deixa eu só tirar aqui essa marca d'água. Aí. Eu elaborei um checklist, como se fosse um checklist, para estar pensando antes de entrar em um trade, antes de começar uma contagem, o que que eu vejo com o desenrolar do preço. Então, eu fiz esse checklist para facilitar a minha vida. E por isso eu entrego ele aos alunos. Então, esse checklist você pode escrever, você pode imprimir, colar do lado do computador, fazer o que você quiser. O importante é que você entenda, compreenda o que eu quero dizer com ele. Então, assim, ó, a primeira coisa, eu vou escrever aqui, ó. É, peraí, deixa eu só aumentar a letra. Questionário que devo fazer. Ó, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Então, nós temos aqui, ó, que algumas coisas a gente tem que se perguntar e outras a gente tem que afirmar, tá? Então, a primeira coisa delas, né, é onde os preços estão, obviamente. Só que quando eu falo isso, muita gente fica tipo assim, tá, como assim, né? Então eu vou te explicar na aula de hoje o que que eu quero dizer quando eu falo onde os preços estão. Então vamos colocar aqui, ó. Onde os preços estão? Primeira pergunta. Eu vou colocar ele de verde. Pronto. Então, quando eu me faço essa pergunta, eu quero dizer o quê? Por exemplo, eu mesmo falando sozinha. Será que o preço está em uma onda impulsiva? Ou será que está em uma onda corretiva? Corretiva. Primeira pergunta. Quando a gente está aplicando Elliott, é obrigatório saber se você está em uma onda impulsiva do macro ou uma onda corretiva. Aqui, ó. Correti Corretiva. Então, isso aqui é a primeira pergunta, onde os preços estão, e dentro da categoria de onde os preços estão, eu tenho que fazer outras perguntas. Por exemplo, será que o preço está em uma onda impulsiva ou será que está em uma onda corretiva? Por que que eu me pergunto isso? Vamos lá. Muito simples. Porque se o preço estiver em uma onda impulsiva, será que está no meio? Ou será que está no começo, no meio ou no fim? Outra pergunta. Então, aqui, ó. É, se estiver
se estiver em uma onda impulsiva, será que está no início, no meio ou no fim de uma impulsão? Isso é uma pergunta. Tudo bem. Como você vai saber disso? Contando o ativo do início. Você precisa então saber se estamos em uma onda impulsiva ou corretiva. E se você está em uma onda impulsiva, será que ela é uma onda inicial, onda um, ou uma onda do meio, onda 3, ou uma onda do fim, onda 5? Você tem que saber por quê. Porque cada onda impulsiva se move de uma maneira, tem uma personalidade diferente, tem uma característica diferente, tem um checklist que deve acontecer em cada onda. Lembra lá nas primeiras aulas que eu falei sobre a personalidade e a característica de cada onda? Pronto, se você não prestou atenção, já comeu bola, já tem que assistir de novo. Por quê? Porque é obrigatório saber o que pode ou não pode acontecer em cada onda para quando você for aplicar, você fazer essas perguntas. Bom, então, vamos supor, é uma onda impulsiva. Ah, legal. E essa onda impulsiva é uma onda 3. Ótimo, então quer dizer o quê? Quer dizer que essa onda 3 ela vai com mais chance em 1,1%, porque em 60% dos casos ela tem que ser uma onda estendida. Ah, não, é uma onda 5. E a onda 3 foi estendida? Bom, então nós temos três cenários para onda 5. Quem lembra? Onda 5 pode truncar a onda 3. Onda 5 pode ser do mesmo tamanho da onda um. Onda 5 pode isso, pode aquilo, não sei o que, não sei o que. Então você tem que saber. Se você não souber, pode jogar tudo fora isso aqui que eu expliquei no lixo. Porque você não vai conseguir aplicar. Você tem que saber para aí sim se questionar se é uma onda impulsiva, um, 3 ou 5, ou se é uma onda corretiva. Pois é. Mas aí, se é uma onda impulsiva, então a gente tem que se perguntar se tá no início, no meio ou no fim. Muito bem. Mas e se for uma onda corretiva? Então vamos colocar aqui, ó. Se estiver em uma onda corretiva, quais dos 15 tipos de correções é a onda corretiva que o preço se encontra? Como assim? Se você determinou que você está em uma onda corretiva, por exemplo, uma onda 2, você tem que saber quais são os tipos, quais são todos os tipos de correções, para você saber determinar se é X, se é A, se é um B, se é um D. O que que é? É um triângulo? É um triângulo qual dos triângulos? Simétrico? Assimétrico? Symmetrical running? Qual tipo de triângulo é? Ah, não, não é um triângulo. É uma onda 2 e é um zigue-zague. Opa! Tua mente já faz assim, ó. Pum. Porque tu sabe que tu tem que vender na onda B. Por exemplo, vamos supor, prestar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aí faz um A, B, C. Tu tem que vender na onda B para surfar a pernada C de baixa. E até onde vai essa C? Já falamos sobre isso. Até 127%. É o alvo característico. Então, olha como fica simples. Se você sabe que é uma onda corretiva, você já sabe o que deve pensar. Se você sabe que é um zigue-zague, você já sabe até onde tem que ir cada onda, até onde tem que retrair. Então, isso é muito importante. Não pode entrar por aqui e sair por aqui. Tem que entender, você tem que compreender isso. Você tem que dar valor nisso. Isso é o que eu fiz para conseguir aplicar. Você só vai conseguir aplicar se fizer isso. Não tem outra opção. Legal? Muito bem. Então, até agora a gente já sabe o quê? Quais são as perguntas? Onde os preços estão? Por quê? Será que o preço está em uma onda impulsiva ou será que está em uma onda corretiva? Se estiver em uma onda impulsiva, será que está no início, no meio ou no fim? Se estiver em uma onda corretiva agora, quais dos 15 tipos de correções é a onda corretiva que o preço se encontra? Ah, vamos supor, beleza. Você desvendou lá que é uma onda corretiva. Sabemos que uma onda 2 tem que ser simples. Tem que ser não. Tem mais chance de ser simples. Ou seja, não.
Não precisa do ou seja, porque você já sabe por que que tem que ser simples, né? Que a gente já teve aula sobre isso. No teu questionário é suficiente colocar. Sabemos que uma onda 2 tem que ser, tem mais chance de ser simples. E uma onda 4 tem mais chance de ser complexa. E tendo obrigação de intercalar com a onda 2. Pronto. Isso aqui é coisa que tem que estar na tua cabeça afiado, pelo amor de Deus. Tá bom? Então, deixa eu botar aqui, peraí. Pronto. Muito bem. Então, isso aqui é o motivo pelo qual eu tô dizendo que você tem que saber onde os preços estão. Ah, Silveira, a pessoa pega lá um quadrante. Sabe lá Deus o que que se passou aqui? E aí me pergunta assim, ó. Ah, essa contagem tá certa? Uai, pra mim tá certo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá certo pra mim? Mas não está certo. Por quê? Porque como você, o que te leva a pensar que isso aqui é uma onda um, 2, 3, 4, 5? O que é que te faz pensar isso? Você tá entendendo? Então, assim, não dá para pegar dentro de um quadrante. Não dá para pegar lá em 15 minutos, ah, quebrou o topo, já posso contar. Não, não pode contar. Tá errado. Nunca vai estar certa essa tua contagem. Pode ser que você acerte na cagada. Agora, porque você está fazendo uma análise decente, não. Isso é impossível. Então, assim, ó, tem que saber onde os preços estão. Para aí sim você pontuar se é uma onda um, 2, 3. Ah, então o que que pode vir? Bom, pode vir agora uma onda 3. Por quê? Porque acabamos de finalizar uma onda 2. E depois de uma onda 2 tem que vir uma onda 3. E até onde pode ir essa onda 3? Bom, a Silveira falou que uma onda 3 vai em mais, tem mais chance de ir até 1,61%. Por esse motivo, já vou projetar o alvo, piriri, pororó. Então, tu tem que ter uma ligação, uma receita de bolo. Você tá entendendo? Para chegar naquela conclusão. Não é simples, mas não é impossível. Se eu faço, você faz. Qualquer um faz. Tamo junto? Então, beleza. Primeira pergunta, tá ok. Todo mundo entendeu isso que eu disse, pessoal? Me fala que eu vou tomar uma água. Sim. Ok. Ótimo. Muito bem. Então, agora, vamos pensar o seguinte. Então, aqui onde os preços estão. Segunda coisa, mas agora não é pergunta. Pergunta, tu já se questionou pra caramba na hora de estar fazendo ali a tua análise do início do ativo. Mas a gente vai mostrar isso na prática. Então, assim, ó, a segunda coisa é você vai afirmar que você só vai operar, aqui, ó, operar na ponta compradora no fim de uma tendência, ou no fim de uma correção de alta. Quando eu digo isso, eu quero que vocês entendam o quê? Isso aqui, ó. Vou desenhar. Por exemplo, o preço está formando aqui uma onda. Um, dois, três, quatro e cinco. Muito bem. Pronto. Aí vem um período corretivo, correto? Muito bem. Então, nós vamos ter aqui, ó. A, B, C. Ah, mas Silveira, eu só vou... Ué, eu só vou poder operar aqui? Como? Não. Veja, aqui nós temos um impulso de alta, correto? No final dessa correção, você vai poder operar comprado. Aqui nós temos uma correção, correto? No final dessa correção, você vai poder entrar comprado. E tudo isso aqui é um impulso, correto? Então, no final dessa correção, desse impulso de alta, você vai poder operar comprado. O mercado é fractal. Então, independente de onde você esteja vendo esse impulso, 1 minuto, 5 minutos, 2 minutos, 3 minutos, não interessa.
1 hora, 3 horas, 12 horas, não interessa. Quando o ativo finalizar a correção, você pode entrar comprado só quando finalizar a correção. Silveira, como que eu vou saber se já finalizou ou não? Muito simples e fácil, pontuando os fractais de cada correção. Por exemplo, vamos lá. Então, a primeira afirmação é aqui: operar na ponta compradora no final de uma correção de alta. Ou seja, o preço está subindo, fazendo topos de fundos ascendentes. Você já sabe que se o preço estiver subindo, tendência de alta, significa que você quer entrar comprado. Mas o viés comprador não é a oportunidade compradora. Tem diferença uma coisa da outra. Então, assim, ó, o preço está subindo, ok? Tu quer entrar comprado, mas onde? No final da correção de alta. Então, quando o preço estiver caindo, formando o período corretivo, a tua primeira obrigação é saber qual é esse tipo de correção. Tem que ser um tipo de onda. Tem que ser um tipo de correção dentre as 15. Não tem outro tipo, outra coisa. Tem que ser entre esses tipos. Por exemplo, ABC zigue-zague, ou ABC zigue-zague semicomplexo, ou ABC plano, ou triângulo, o que que é? Tem que ser. Ah, Silveira, eu tô vendo uma correção assim, ó. Não existe. Eu passei um tipo dessa, eu passei essa correção para você? Não. Então não existe. Não existe nenhuma correção que é assim. O que é que tem de acontecer então? Muito simples e fácil. Não queira comprar aqui para surfar um movimento de alto que tu vai se lascar. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte: esse movimento. A, B, C, D, E. Tem que ser isso. Por quê? Porque essa correção não existe. Então, se não existe, tem que ser alguma outra. Ah, eu sei que é um período corretivo, mas não sei ainda qual. Tu já sabe que não pode comprar aqui. Por quê? Porque aqui não é o final da correção. Não existe essa correção? Por que tu tá querendo comprar aí? Por quê? Tamo entendido? Então, se não existe essa correção, tu tem que saber qual que correção que é. Bom, como você vai fazer isso? Jogo de eliminações. Muito simples. Se eu sei que isso aqui é uma onda A, vamos supor, eu não sei, eu tô só chutando. Então o preço está subindo. Pá, a onda B não rompeu o início da A e a onda A se subdividiu em três ondas, tu já sabe o quê? Que não pode ser uma plana, nenhum dos tipos, porque a plana tem que pelo menos alcançar, a onda B alcançar 90%. Você já sabe isso. Você já sabe também que não pode ser um zigue-zague, porque a onda A se subdividiu só em três ondas. Então você já eliminou os dois zigue-zague que existe. Os outros dois não, né? O duplo e o triplo não. Então vamos lá. Eliminou o zigue-zague simples, eliminou o zigue-zague semicomplexo e eliminou as quatro tipos de plana. Beleza. O que é que sobrou então? Sobrou. Deixa eu tirar. Sobrou o A, B, C, D. Opa. A, B, C, D, E. Para dar continuidade na alta, certo? E aí, você já vai saber mais ou menos porque o ativo vai respeitar essa região. Ou te sobra a opção do duplo zigue-zague. E aí, tu vai deletar essa onda A. Você já sabe que tem que ser uma onda W. Para vir aqui agora uma onda X. E agora, rompeu esse fundo? Automaticamente, tua cabeça já vai pensar em W, X, Y. Então, para eu chegar nessa conclusão de jogo de eliminações, primeiro eu tive que decorar todas as correções. Não tem como eu jogar o jogo de eliminações sem saber cada detalhe das outras correções. Então, não vamos pular etapa. Mas por que eu estou falando disso? Porque você tem que saber qual que é o fim da correção. Então tem gente que fala assim, ó, eu vi que isso aqui é uma onda um, isso aqui é uma onda 2, e agora eu posso entrar comprado aqui, né, Silveira? Que aqui é um bloco de ordem. Não, não pode. Que correção que é essa aqui? Tá entendendo? Não pode. Simples assim. Então, muito bem. Agora, tira, 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 tira. Sabendo disso, a primeira coisa que você tem que saber, então, é qual correção você está trabalhando. Ótimo. E aí, lógico, ter outros contextos, né, para finalizar a correção. Como assim? Se eu sei que é um zigue-zague, se eu sei, agora que eu li o que o Wanderson falou ali, tá vendo? Eu acho que o que tá falhando a minha voz é o nervoso. Eu vou ter que descobrir isso, vou ter que ir na fono. Alguma coisa tá acontecendo. Acho que é questão de respiração, alguma coisa. Ó, então a gente tem aqui, ó. Se eu tenho
uma onda A em 5 ondas, vamos supor. Depois, uma onda B em 3 ondas, vamos supor, tá? Vai imaginando comigo, linha de raciocínio. Depois, uma onda C em 5 ondas. Ou seja, você determinou que essa correção é um zigue-zague. Sabendo que é uma correção zigue-zague, você automaticamente, você vai fazer o quê? Extensão de fibo. Início, final da onda A, final da onda B. E aí tu já tem o quê? Dois alvos para a onda C, que são bem plausíveis, 100 e 127, certo? Então, todo esse caixote aqui, essa região, é uma região que tem contexto. Por quê? Porque tem a extensão característica da onda C dentro de uma correção zigue-zague. Então, aí é um possível final para a tua correção. É um dos contextos. Vamos lá? Muito bem. Então, esse é um dos contextos. Maravilha. Outro contexto que você pode estar vendo para finalizar a tua correção. Se você já sabe que o zigue-zague trabalha em 535, onde a onda C tem 5 ondas, quando completar as 5 ondas, em 1, 2, 3, 4, 5, formando aqui diminuição no volume financeiro, divergência no RSI entre o fundo da 3 e a 5, com os princípios básicos dentro de todo esse ciclo, formou 1, 2, 3, 4, 5. Outra questão que você pode levar em consideração, por exemplo, a onda 5 buscou o tamanho da onda 1. Isso tudo a gente já conversou. Eu já falei. Você tem que saber isso. Então, você projetou o tamanho da onda 5. Você sabe que é o final de um ciclo de dentro da onda C. Você sabe que a onda C busca 100 a 127%. Olha quanta coisa que eu tô falando. Aí, outra questão que a gente ainda não entrou: análise institucional. Fechou ineficiência, cravou num bloco de ordem. Olha quanta coisa. Aí, ainda em Elliott, se você sabe, por exemplo, que é uma onda 1, depois vem uma onda 2, a onda 2 busca qual retração? Já conversamos sobre isso. Entre 61, 50, 61, 78, busca profundidade. Ou seja, a 61 está confluenciando com o alvo de 100%, com o final do ciclo da onda C, com um bloco de ordem. Tu vai pensar quantas vezes entra comprado aí? Nenhuma. Você já tem contexto. Você está entendendo o que eu estou falando? Muito bem. Então, daí, quando você entende o que eu estou falando, você agora só vai precisar do quê? De um operacional para estar clicando. Então, até agora foi só o viés. Então, a gente sabe que quando o preço tocar nessa região, você vai procurar por uma compra. Mas você já sabe aonde comprar? Você já tem o ponto exato da tua compra? Não, porque isso a gente vai ter que estudar lá em análise institucional. Mas já para antecipar para você, ao tocar nessa região, totalmente contextualizada pelo amor de Jesus Cristo, que vai te deixar mais seguro, que vai te deixar mais assertivo, que vai te dar a possibilidade de aumentar a sua mão conforme a sua assertividade. Então, uma coisa leva a outra. Quando o preço tocar nessa região, você vai fazer o quê? Você vai diminuir o time frame, mas iremos abordar sobre isso. E você vai procurar o alinhamento de fluxo. Como é que é isso? Basicamente é um choque em um time frame menor. Para quê? Para confirmar que essa região é forte. Como que eu sei que é forte? Porque quando o preço tocou aqui, ele automaticamente originou um movimento que quebrou o topo anterior. E isso te faz clicar. Então é muito importante você ter isso na ponta da língua, na ponta da caneta, qualquer coisa que você quiser. Você tem que ter isso na sua cabeça. Muito bem, entendido isso aqui, galera. Operar na ponta compradora no final de uma correção de alta, está conseguindo assim, ó, visualizar? Sim ou não? Quanto eu respiro? Sim, estou.
Muito bem. Ótimo. Então, bora lá. Outra afirmação, que é basicamente a mesma que essa, só que agora na ponta contrária. Como assim? Operar na ponta vendedora, vendedora, no fim de uma correção de baixa. Ou seja, se você está vendo que o preço está caindo, formando aqui um, dois, três, quatro, cinco, por exemplo, dentro de uma onda A macro, vamos supor, ó, então nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, no fractal de uma onda A macro, ok? E aí, nós temos que ter, então, depois disso, uma onda B aqui, ó, né? Pronto. E vamos supor que essa onda B aqui ela seja em bandeira, formando aqui, ó, um W, X, Y, X, Z, ou seja, um triplo zigue-zague. E a gente já estudou sobre isso. Então, por exemplo, quem está comendo bola tem que rever a aula. Muito bem. Essa bandeira a gente também já estudou o que que é uma bandeira. Projeta os fundos da bandeira a partir dos topos, para ter aqui um canalzinho paralelo, onde eu vou estar contextualizando o final, o fim da minha correção da tendência de baixa. E qual é essa correção? Eu já determinei que é uma bandeira. Se eu sei que é uma bandeira, eu sei que a bandeira tem que ter três toques na parte de cima. Se eu quero vender, eu sei que um triplo zigue-zague é formado por cinco ondas, W, X, Y, X, Z, onde forma os três toques dessa bandeira, porque Elliott descreve o preço. Eu sei também que cada subonda, não, cada onda se subdivide em três ondas. Então, eu posso diminuir o time frame para entender qual é o final dessa correção. Como que eu vou saber disso? Muito simples. Em A, B, C tem que ser. Tem que ser, no caso, não em A, B, C necessariamente, mas tem que ser em três ondas. Então, formou aqui impulso, correção, impulso, já era. Finalizou. Além disso, o que que mais você tem que ver? Você tem que ver o que está contextualizando aqui, ó, na esquerda do gráfico. Vamos supor que tem aqui uma região de bloco de ordem. Iremos abordar sobre isso, certo? Você sabe também que esse zigue-zague aqui que eu estou pontuando no macro, a onda B tende a ser rasa, buscando no máximo até 50%, certo? Então você sabe que é muito provável dessa onda B, por ser muitas vezes em bandeira ou em triângulo, zigue-zague semicomplexo no macro, lembra dessa correção? Você sabe também que, como a onda B tem que ser em bandeira ou em triângulo, só tem essa possibilidade, você sabe que tem que ser raso a correção, né? Porque não pode ser tão inclinada, tão direcional, visto que é uma correção e não um impulso em cinco ondas. Então tem que ser meio lateral. Tá compreendendo? E aí você vai contextualizar o final dessa correção para operar vendido. Tenho um problema. Busco nos mínimos detalhes. Deixo de fazer uma operação por não ver e não conseguir concluir com clareza as cinco ou três puxadas de uma impulsão ou correção. Iremos ver isso na prática. Provavelmente você tem mais dificuldade na prática do que na teoria, tá? Então, muitas dúvidas serão sanadas quando a gente estiver operando não, analisando na prática, tá? Ó, então temos aqui esse tipo de correção, onde a gente finalizou o período corretivo para vir um período impulsivo. Entramos vendido nessa região. Posso entrar vendido no final da onda 2 da A? Pode, normal. Posso entrar vendido no final da onda 4 da A? Pode, perfeitamente. Aonde você não pode entrar vendido? Você não pode entrar vendido, por exemplo, aqui, ó. Aqui você não pode entrar vendido para continuar surfando o movimento de baixa. Porque esse ABC está compondo uma correção, por exemplo, de onda 2 e vai ser finalizada para você entrar comprado e surfar o movimento para vir uma alta. Então o mercado é fractal. Isso você só consegue com a prática.
Mapeamento, 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 muito mapeamento, para você dominar a questão do fractal, tá bom? Mas a gente vai fazer um pouco juntos. Muito bem. Aí depois disso, a gente tem mais uma afirmação. Qual é? Aqui, ó. Operar a favor, operar a favor do flow, ou seja, tendência, ou seja, vender quando o preço estiver subindo sem interesse e comprar quando o preço estiver caindo sem interesse. Quando eu digo isso, eu quero falar o quê? Ó, quando eu digo isso, eu quero falar o quê? Por exemplo, já que já está desenhado aqui, eu já vou usar esse desenho. Eu falei então que a gente tem que vender no final de um período corretivo, para aí sim surfar um movimento de baixa. Como que você vai saber que é um período corretivo? Primeiro, contando o ativo do início. Segundo, só de olhar como o ativo está se desenvolvendo, você já consegue dar um palpite de que é uma correção ou não. Eu, Silveira, utilizava muito volume nas minhas análises. Silveira, você não usa mais volume? Às vezes, muito raramente eu uso, mas não é frequente, tá? Eu bato o olho no candle, na movimentação do preço em si, e já consigo determinar se tá forte ou fraco, se é um impulso ou uma correção. Então, quando eu digo isso, eu quero dizer assim, ó, se o preço está caindo, formando um impulso, tem que ter o quê? Volume crescente. Tem que ter interesse. Ótimo. E quando, por exemplo, ele está subindo, para formar um movimento corretivo, como que tem que estar? Sem interesse, ou seja, o volume tem que estar decrescente, certo? Por isso que a gente só pode vender quando o preço estiver subindo sem volume. É isso que eu quis dizer quando eu escrevi isso aqui. E quando eu digo sem volume, você não necessariamente tem que ver o volume financeiro, tem que ver a movimentação. Ela tá lenta ou ela tá rápida, explosiva? A movimentação tá direcional com velas consecutivas? Ou tipo assim, faz uma vela, cai, faz uma vela, cai, andando meio de lado. Isso aí é um período corretivo, certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Se tratando de eu não querer perder, busco os mínimos detalhes para não perder. Não gosto de errar nas operações e em minha área de trabalho, busco sempre melhorar o que entrego ao meu cliente. Já entendi que isso me atrapalha. Então, na verdade, eu não posso muito te ajudar nisso porque eu sou bem detalhista, certo? Então, assim, eu, por exemplo, eu prefiro perder a operação do que pegar uma operação que não faz parte do meu operacional, que não está totalmente alinhada comigo, com o meu pensamento. Então, assim, o meu pensamento já está muito bem estabelecido, porque eu sofro muito com o meu psicológico. Então, eu prefiro não pegar o trade porque ele não foi até a região, Paraná. Lógico, cada vez que eu estudo mais eu vou reelaborando o meu operacional para deixar cada vez melhor, né? Até porque o mercado, ele é dinâmico. O que funcionava, por exemplo, há 1.000 anos atrás já não funciona mais hoje. O que funciona hoje lá na frente pode ser que não funcione e a gente tem que ir cada vez se não funciona, mas, por exemplo, vai ficando para trás. O preço ele vai se movendo e a gente tem que entender como ele está trabalhando no momento. Cada modalidade tem o seu padrão, tem a sua volatilidade, certo? Então a gente tem que se adaptar conforme aquele mercado, aquela modalidade, logicamente respeitando o teu operacional. Então, por exemplo, no índice, muitas vezes eu estou pegando trade antes de chegar na 50,
tá? Que é um padrão meu. Eu só pego o trade ao chegar na 50 e a gente vai abordar sobre isso. Mas no mini índice em específico, eu tô pegando depois do alinhamento de fluxo em 1 minuto, eu tô pegando antes de tocar a 50 muitas vezes. E graças a Deus, por quê? Porque senão eu ficaria, obviamente, de fora. De tanto eu ver que o ativo me deixou de fora. Então, eu vi que o preço busca outras questões no mini índice, diferente de cripto. Cripto, o preço busca até mais do que 50. Então, muitas vezes em cripto eu entro na 50 para não ficar de fora, porém o preço trabalha alguns minutos dentro do meu stop. E depois ele prossegue no alvo, certo? Então a gente tem que ir se adaptando, mas eu sou muito detalhista, tá? Muito detalhista mesmo. Estou tentando ver o alinhamento de fluxo no minuto, mas tenho dificuldade. Estou vendo melhor nos 15 minutos. Eu vejo alinhamento de fluxo em 3 times. Não, depende. Em 2 times. 15 e 1 hora eu considero tipo um, tá? Mas o que que eu quero dizer com isso? A gente vai abordar sobre isso, tá? Mas basicamente assim, ó, quando o preço toca na região, vamos supor, tocou numa região lá de 4 horas. Então, eu espero o alinhamento de fluxo em 15 minutos. E após formar em 15 minutos, quando o preço faz uma estrutura em 15 minutos, tocou, ó. Tocou na região de 4 horas. Explodiu na alta. Nova estrutura. Quando ele começa a cair e chega na 50, eu aguardo outro alinhamento de fluxo em 1 minuto. Só que a gente vai abordar mais sobre isso, tá? Então, eu sou bem detalhista, bem mesmo. Então, eu não posso dizer assim, ah, tá fazendo errado, ser muito perfeccionista. Não, eu sou perfeccionista, eu sou detalhista, mas logicamente que a gente tem que ir se adaptando conforme a modalidade que a gente tá operando. Então, se a gente tá vendo que não tá dando certo isso, a gente tem que ver o que que tá errado para conseguir casar e sempre ir para frente. Legal? Muito bem, galera. Ficou claro o questionário aqui que a gente deve se fazer? Que aí eu vou passar algumas possibilidades de trade que acontece diariamente. Pelo menos 3 vezes na semana vai acontecer um desses tipos de trade. Tá bom? O Wanderson. Muito bem. Então vamos lá, galerinha linda. Presta atenção. Caraca, galera, começou uma chuvinha aqui, ó. Que som. Uma chuvinha gostosinha. A produção chuvinha é que tá caindo aquelas gotas, gota pesada. Tá caindo no mundo inteiro, mas essas chuvas que são boas, eu adoro. Aquelas que não dá nem pra enxergar lá fora. Não, granizo também dá pavor, né? Não vamos exagerar, né? Não, aquelas gotas grandes. Tipo, parecendo que a vizinha tá jogando um balde, sabe? Na calçada. Tá desse jeito. Possibilidade. Um. Muito bem. Então, a possibilidade de trade que mais eu vejo acontecer é, logicamente, esse primeiro aqui, né? Pera lá. Vamos lá. Então, vamos supor que o preço está caindo, fazendo topos e fundos descendentes. Aí, pá, vem e quebra o último topo. Ou seja, vamos supor, não é, tá? Vamos só supor que seja uma onda um. Ah, mas só porque quebrou a estrutura? Não. É porque nesse exemplo eu tô falando que é uma onda um. Mas poderia ser uma onda um, ou poderia ser uma onda A, ou poderia ser uma onda W. Poderia ser diversos tipos de onda aí. Um A ou W, no caso, né? Porque eu tô falando de reversão. E quando a gente reverte de um ciclo impulsivo para corretivo ou de corretivo para impulsivo, ou é uma onda um, ou é uma onda A, ou é uma onda W. Só tem essas 3 ondas. Então vamos imaginar que seja uma onda um. Aí o que que acontece? Ó, repara como é que é operar na ponta compradora no final de uma correção de alta. Ou seja, a primeira compra que eu já vou ver aqui, logicamente, é o ativo voltando numa região de interesse, onde eu determinei o final da correção, onde eu determinei a região de interesse, retração de FIBO, piriri, pororó, tudo isso que a gente já falou. Então, o primeiro trade que mais acontece é isso aqui. Isso aqui é o básico do básico, tu tem que saber, acontece todo dia, toda hora. Tá bom? Então, isso aqui é o padrão. Muito bem.
Essa, então, é a minha possibilidade um. Iremos abordar sobre o alinhamento de fluxo, onde nós vamos estar entrando aqui, porém em um time frame menor, porque a gente não entra no toque, certo? A gente aguarda o preço retornar e alinhar o fluxo novamente, esse mesmo desenho, porém na região cravada de interesse. Então, beleza. Agora, possibilidade 2. Possibilidade 2. Vamos entender o que temos. Na possibilidade 2, a gente vai ter, no caso, esse outro exemplo aqui, ó, do preço trabalhando em baixa, trabalha uma bandeira ou um triângulo independente, é fácil de identificar isso aqui, tá? Principalmente uma bandeira é clean demais. É exatamente a operação na Ethereum que eu estou no momento. Vejo qual é o final da minha correção e aguardo o meu alinhamento de fluxo para operar vendido. Legal? Depois eu até posso. Deixa eu já mostrar agora. Ó, já vou mostrar um exemplo aqui, ó. Aqui na Ethereum, pega a visão. Primeiro, nós tivemos um choque na Ethereum lá no macro, certo? Lá no 4 horas. Muito bem. Além disso, tem outros milhares e uma imensidão de detalhe numa análise da Ethereum que, pela mãe do guarda, mas não vem ao caso agora. Mas assim, ó, também é uma distribuição de Wyckoff. Beleza. Aí, o preço, ele faz o seguinte: trabalhou aqui um período corretivo, tipo uma bandeira, ó. Olha só, uma bandeirinha. Ah, mas Silveira, o ativo rompeu a bandeira. Dane-se. Ele capturou a liquidez. Normal. Ó, bandeirinha, certo? Vral, capturou para buscar, obviamente, uma região lindíssima de ineficiência. Fez ali, nossa, um monte de coisa. Aí, tá bom. Capturou, beleza. Onde você vai entrar vendido? Aqui? Aqui, aqui? Onde você vai entrar? Como você vai saber até onde que vai? Muito simples. Baixo time frame. Opa! Olha o que aconteceu aqui, ó. Então a gente tinha topos ascendentes. Esse topo originou um fundo que quebrou o fundo anterior, certo? Ou seja, formando a reversão de preço. Isso aqui já é um gatilho. Mas Silveira, você entrou no toque aqui? Não. Eu diminuí ainda mais o time frame. E agora, lá nos 5 minutos, eu aguardei o preço tocar na região de oferta, alinhar o fluxo na baixa e retornar. Cravei o topo e tá despejando. Beleza? Silveira, fiquei perdido, não entendi nada, tiro B, tiro vai. Beleza, não tem problema, a gente vai entender. Só que lá na aula sobre análise institucional, tá bom? Mas basicamente foi esse exemplo aqui que eu acabei de dar. E óbvio, o mercado não funciona por padrões. Não é bonitinho, desenhadinho, lindo, como tu desenha no caderno, como eu tô desenhando aqui. O importante é você saber como você deve atuar em cada cenário. E, logicamente, que muita coisa eu fui lapidando com com o tempo. É um garrancho, isso mesmo. Com o tempo de tela, eu fui assim, cara, não adianta eu ficar esperando ali que não vai. Vamos aqui, ó, pá, 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 e taca ali pau. Entendeu? Mas no começo eu ficava esperando assim, ó. Ai, tem que ter aquele toque ali. Ah, se não é, então já não é uma bandeira. Cara, não, não é isso. Você tem que só entender primeiro. Aí depois você vai ter que praticar, praticar. Isso eu não posso te dar. A prática eu não posso. Eu posso te mostrar na prática como faz. Mas pegar na tua mãozinha bonitinha, pegar o teu mousezinho e fazer assim, ó, eu não vou poder fazer. Então você vai ter que fazer aí na sua casa isso que eu tô fazendo diariamente lá dentro da área de membros, todo dia, antes da área de membros também. A área de membros só tem 8 meses. E eu tô no mercado desde 2020. Então a gente tem que ir, ó, chulapa no estudo, não adianta. Não surge do nada o pensamento. Tem que ter
uma história, uma narrativa, tem que entender o contexto, por que disso, as perguntas, olha o questionário, por que isso, por que aquilo? Vai ali, mas por quê? Ah, não. Eu tô achando que vai aqui porque aqui tem uns topo ali anterior, suporte e resistência. Cara, sai dessa vida, meu. Sai dessa vida que não vai dar certo. Já digo já. Beleza? Muito bem. Então a gente tem mais uma possibilidade. Vamos lá. Possibilidade número 3. Lógico, poderia ser bandeira, poderia ser de alta, poderia ser um triângulo, todo tipo de triângulo. Pô, uma imensidão, né? Aí aqui, uma outra possibilidade que eu vou comentar aqui, um detalhe. Por exemplo, eu tenho um final de um ciclo de alta. Aí o preço quebrou, pá. Nesse momento, já, pá, quem entende de análise institucional já quer vender. Beleza. Só que aqui, o que que tá por vir, a pessoa pode não saber, entendeu? Pode vir um zigue-zague, pode vir um duplo zigue-zague, pode vir um triplo zigue-zague, pô, pode vir um monte de coisa. Porque a pessoa não sabe Elliott, vamos supor. Aí vamos entender que você entrou vendido ali. E aí o preço se desenvolve assim, ó. Calma aí. Assim, ó. Pá. Daí aqui. Aí. Pronto. Então, o que que eu quis dizer com isso aqui? Vamos lá. Você, que já entende um pouco mais, entrou vendido aqui, vamos supor. Beleza. Aí o preço se desenvolveu como? Assim, ó. Isso aqui, um A, tudo isso um B, para vir um C. Certo? Aí, essa onda B aqui se desenvolveu em um triângulo. Só que tu já entrou vendido aqui, ó. Mas vamos supor que você não entrou. Você perdeu esse trade. Onde você poderia entrar? Na onda aí do triângulo. A, B, C, D, E. Vamos arrumar o grau aqui. Esse aqui vamos botar micro, tá? E esse aqui vamos colocar, no caso, é, entre parênteses. Então, teve gente que entrou já nesse retorno, que aí, se colocou no zero, pode sair no zero. Tem várias coisas que podem acontecer. Se não colocou no zero, vai só ali de novo e voltar, porque o topo tá aqui, ó. Então, teu stop tá aqui em cima. Beleza. E se você não entrou vendido aqui, você poderia entrar vendido aqui, que é o que eu mais gosto. Vamos supor, mas beleza, entrei vendido aqui. Tô surfando. Mas vamos supor que eu não entrei vendido. Então eu quero entrar aqui, ó, pá, nesse ponto, onde captura a liquidez interna, iremos abordar sobre isso. Onde forma aqui a riscada do triângulo, também já falamos sobre isso. O que mais? Lógico, sempre esperando também o alinhamento de fluxo para deixar mais claro a tua operação, mais segura, mais rentável, devido ao stop ficar curto. Tem vários critérios ali para eu estar entrando num trade. Mas isso aqui acontece direto. Direto. Beleza? Aí a gente tem mais uma possibilidade. Número 4. Ó, então vamos supor que nós estamos tendo aqui um triângulo diagonal, ou seja, um padrão, um ciclo impulsivo que aparece somente na onda 1, 5, A e C, certo? Que se afunila. Ou seja, se aparece só na onda 1, 5, A e C, tem que ser por obrigação uma onda 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque se tratam de ondas impulsivas. Certo, em si é um ciclo impulsivo, tem que ser subdividido em 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. Mas aí é o seguinte, tu tem que saber se você tá na onda 1 ou na onda 5. Ou se você está na onda A ou na onda C. Por quê? Porque se for uma onda 1 e A, já sabemos que ele tem que se desenvolver em 5, 3, 5, 3, 5. Isso aqui é um lead em diagonal. Agora, se for na onda 5 e C, temos que ter aqui 3, 3, 3, 3.
3, formando o ending diagonal. Isso é importante por quê? Primeiro, porque os fractais vão dizer qual é o final da onda 5. Pendle fez isso ontem. Top, Yuri. Não vi, não cheguei a ver. É, ouvi, ou se vi, não me lembro. Mas é o seguinte, então, pelos fractais deste padrão, você determina o final desse padrão. Porque você tem que ser, ou vamos lá, se tu tá numa onda 5 e tá se afunilando, significa que é um ending diagonal. E se é um ending diagonal, olha os questionários, onde os preços estão. Se é um ending diagonal, significa que tem que se subdividir em 5 ondas, onde cada onda se subdivide em 3, 3, 3, 3, 3. Muito bem. E se é um ending diagonal que se subdivide em 3, 3, 3, 3, 3, significa que essa onda 5 tem que buscar qual nível em relação à onda 3? Temos isso também. Falamos sobre isso. Foi na aula que eu upei lá para vocês. Completíssima tá, essa aula. Onde eu pontuei que a onda 5 nunca, jamais poderá ultrapassar o tamanho da 3. Ou seja, primeira coisa que você faz é isso aqui, ó. Primeira coisa, pá, projeta. Final da onda 4. Opa, para saber até onde pode ir a onda 5. Ou seja, o limite da onda 5 é ali. Esse é o limite. Então, tu vai contextualizar tudo só até ali. Só até ali. Posso contextualizar uma coisa que tá lá em cima? Não. Não pode. Perfeito? Então, sabendo disso, isso aqui é o limite. Mas qual é o característico? É 61, é 78, é 88, é tudo que é menor do que a 3. Correto? Então, sabendo disso, o que que a gente faz? A gente conclui um nível de parada para a onda 5, pegando um order block lá de trás, um FVG, alguma coisa que está aqui, ó, lá atrás no preço. Outra coisa, pega o ponto limite da 3 para servir como stop, ou nem precisa, porque você vai aguardar a confirmação. E também pega o alvo característico, que no caso é 78% em relação ao tamanho da onda 3. E o final do ciclo da 5. Além disso, RSI vai estar divergente, volume financeiro vai estar decrescente. 1 milhão de contexto para tu descobrir como é que é o final. E aí sim você pode entrar vendido para surfar o movimento de baixa. Aí a turma fala assim, ó, nossa, Silveira, como é que você faz para cravar o topo? Desse jeito? Tem outro jeito? Por um acaso, tu vai conseguir cravar um topo ou um fundo com suporte e resistência? Lógico que não. Sabe o que você vai conseguir fazer isso? Você vai conseguir uma pilha de stop. É isso que você vai conseguir fazer, pegando em suporte e resistência. Maravilha? Então, é necessário saber cada detalhe. Outra coisa, vamos lá, tem mais coisa. Não para não. Bora, Bill. Ó, a gente tem aqui, cara, tem uns pernilongos aqui embaixo de mim que, pela mãe do guarda, eles estão me comendo vivo. Ó, o que é? A produção, que bom que é viva. Ai, ai, cara, eu tô aqui pensando num chocolatinho que eu vou comer. Ó, então a gente vai fazer o seguinte: possibilidade 5. Então a gente tem aqui, ó. Vamos supor que o preço caiu, tá? E aí, nós temos agora uma onda A, B, C, D, E. Que correção que é essa? Me manda no chat. Ó as colas comendo solto. Só tem o Ivan na aula, então. Beleza. Isso mesmo. Triângulo assimétrico, Ivan. Parabéns. Então, nós temos aqui um A, B, C, D, E. Esse padrão de alargamento é um horror. É um horror. Os stop come solto. Como que eu evito esses stop? Muito simples. Eu só opero nas extremidades. Só nas extremidades. Então, assim, ó, eu tenho, por exemplo, o preço caindo,
Eu vou buscar aqui os blocos de ordem que tem aqui, ó. Por exemplo, tá? Então, eu vou deixar já marcado. Aqui embaixo, mesma coisa. Vou ver lá no passado do preço o que é que tem aqui, ó. Tá? Pra segurar o preço. E quando chegar nessas regiões, só que lógico, a gente sabe aqui, ó. Ah, aqui a gente pode pegar uma venda, beleza. Aqui, por exemplo, a gente pode tomar um stop, vamos supor. Mas a gente só consegue afirmar realmente que é um triângulo assimétrico aonde? No final da C. Aí sim, no final da C, a gente consegue perfeitamente pontuar um triângulo assimétrico. Perfeitamente, não tem como errar. Finalizou a onda C, não tem como. A única correção que trabalha em aqui, em ABC, 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 desse jeito, é um triângulo assimétrico. Então, cara, você não vai errar. Beleza, aí pontuou isso. O que que acontece? Voltou aqui pra dentro, ó. Trap. Vendo aqui com stop aqui em cima. Surfa o movimento de baixo. Certo? Aqui mesma coisa. Trap. Armadilha. Rompeu, desrompeu. Compra aqui, surfa o movimento de alta. Aqui mesma coisa. Que é a melhor venda, inclusive. Já peguei uma tonelada de operação assim no mini índice. É o luxo do luxo. Isso aqui é o ouro no índice. É o ouro. Trap é o melhor que existe. Não tem melhor. Então, isso aqui é um dos tipos de operação que a gente pode fazer na possibilidade 5 aqui do triângulo assimétrico. Como mais? Muito simples. Tocou no bloco de ordem. Diminui bem o time frame lá para 1 minuto. Vamos supor que tu tá vendo esse triângulo assimétrico no 15, tá? Então, você diminui bem e aguarda o alinhamento de fluxo aqui dentro dessa onda C. No final da onda C. E aí sim você pega uma vendinha. Mais seguro dessa maneira. Mesma coisa na pernada E, mesma coisa na pernada D e B. Alinhamento de fluxo. Tá bom? Então é assim que eu opero o triângulo assimétrico. Jamais, jamais, jamais no meio, tá? Por exemplo, tô vendo o ativo aqui, ó. Ó, a produção tá pedindo aí que quem tá com nome de iPhone, ó, tem dois nomes iPhone aqui, ó, tá? Então quem tá com nome aí que tá com outro que não é o seu nome, favor trocar, porque senão eu vou ter que tirar todos que tá escrito iPhone. Só o Javison que não, que tá com o nome iPhone XS Javison. Mas os outros tem que trocar, tá? Senão eu vou ter que tirar da aula e aí das próximas aulas também não vai conseguir participar. Então troca aí o nome. Vai no perfil do Zoom e troca o seu nome lá em configurações. Beleza? A produção vai ficar ligada aí. Então, muito bem. Aí a gente tem o seguinte. Possibilidade 5, tá? Ou 6, quer dizer. 6. Como é que é essa possibilidade 6? Muito bem. Então a gente tem aqui, vamos supor, uma onda. Peraí, deixa eu desenhar aqui bem bonitinho. Muito bem, então temos aqui o quê? Uma onda. Opa. Uma onda. Um, dois, três, quatro complexas, já que a dois foi simples. E agora uma onda 5. Padrãozinho, de boa, suave na nave, contagem fácil. Inclusive, depois eu quero saber. Dot, Ada e Nier, né? Eu pedi na última aula. Eu quero saber quem é que fez isso aí. E quem fez vai ter que me mandar depois lá no WhatsApp. Ó. Aí vem agora, inicia uma correção complexa em A, B, C. Top. ABC. Essa correção aqui também a gente vai utilizar a mesma tática do triângulo assimétrico. Voltou aqui para dentro, pau na venda. Logicamente, após alinhar o fluxo, após cravar em uma região de interesse, divergência na RSI, piriri, pororó, tudo isso que vocês já sabem. Então, é muito importante vários contextos além disso. Então, na plana irregular, por exemplo, a gente vai estar operando assim.
E quando retornar aqui também, porque significa o quê? Que aqui, por exemplo, é uma onda C dá 2, para posteriormente vir aqui um movimento explosivo na alta, porque agora vem uma onda 3. Então, o ideal é você saber todos os detalhes desses tipos de correção para você conseguir determinar o final, tá? Porque você pode pegar aí uma simetria de risco-retorno lindíssima com a teoria das ondas de Elliott. Beleza? Certo. Muito bem. Então, agora, vamos lá. É, dá dica para não confundir a B com a onda 1 da 3. Já falamos sobre isso, Diego, mas vou repetir para você, tá? Uma onda 1, 3 ou 5 tem que se subdividir em 5 ondas. Em 1, 2, 3, 4, 5. E isso aqui vai ser nítido. Uma onda B jamais poderá se subdividir em 5 ondas direcionais em 1, 2, 3, 4, 5. Porque se trata de uma onda corretiva. Sabendo disso, dentro da onda B, nós vamos ver nitidamente apenas 3 lances de onda em ABC ou em WXY ou em qualquer correção que seja em 3 ondas. Beleza? Então não tem, na verdade, como confundir com uma onda 1, nem com uma onda 3, nem com uma onda 5. A onda B. Basta saber que uma onda B só pode se subdividir em 3 ondas, certo? Mas sem ela ter feito o movimento, tem como saber? Sem ela ter feito o movimento, por exemplo, não aí é mais questão de senso, tá? Por exemplo, não faz sentido o ativo parar aqui, formar só esse período corretivo aqui, ó, tá? Visto que o impulso foi desse tamanho. Não faz sentido. Sabendo que temos aqui uma onda 2. A onda 2 não busca 23%. Então, não faz sentido o preço só formar essa correção para explodir na alta. Então, assim, ó, você vai traçar, por exemplo, a retração da onda B, que tem que buscar lá os níveis que eu já pontuei com vocês: 105, 123 e 138. E aí a proporção da onda tem que estar dentro deste período. Tem que estar batendo, não pode estar fora da proporção. Assim como a proporção do fractal da 2 tem que estar batendo com o impulso. Isso mesmo, em relação aos níveis de Fibo, isso mesmo. E também com a duração. Vamos supor, se eu tenho um impulso que demorou 2 semanas, a correção ela tem que ter mais ou menos a mesma quantidade de demora. Na verdade, até mais. É mais fácil a correção demorar do que o impulso. Então, assim, ó, se eu tenho um impulso que durou 2 semanas, a correção ela tem que durar 2 semanas ou muito próximo disso. Mais ou menos, mas muito próximo disso. Não pode ser muito menos do que isso. Então, a proporção entre preço e tempo ela tem que estar alinhada, certo? Então, isso também é muito importante para você pontuar na teoria das ondas de Elliott. Perfeito, galerinha? Estamos entendido? Alguma dúvida sobre isso? No micro é mais difícil, porque se a onda 2 for simples, confunde isso. Por isso que você não pode só ficar no micro, você precisa aumentar o time frame para ver tudo isso aqui, ó. Para ver todo esse movimento aqui, ó. Porque aí, se você vê todo esse movimento, a duração, o tamanho e tudo mais, você consegue pontuar que só esse movimento aqui não é plausível, visto que esse movimento aqui só fez o choque. Então, não faz sentido o preço subir a partir daqui. Não faz. Top. Maravilha, galerinha. Então, assim, ó, a aulinha de hoje foi sobre como eu penso antes de entrar em um trade, quais são os modelos de trade que eu costumo estar operando, como eu opero esses modelos, o que eu penso antes e depois ou durante de uma análise de um mapeamento completo. Então, isso aqui tudo que eu falei até agora, durante todas essas aulas de Elliott, é muito importante estar na sua cabeça. Na próxima aula, nós vamos entrar na questão de como fazer um mapeamento gráfico.
Começa por onde, o que eu devo levar em consideração, insights, dicas para que fique mais fácil a sua vida na hora de mapear. Então, isso tudo que eu vou falar tem que entrar na sua cabeça para que você consiga aplicar Elliott com total coerência, com total sentido, tá bom? Perfeito, galerinha? Quero ver cada um. Acho que tenho pergunta. Pode falar, Ricardo. Dos exemplos apresentados, em qual deles tem a maior taxa de sucesso? No meu caso? No meu caso ou no geral? No meu caso, o que eu mais gosto é quando o preço faz essa possibilidade, tá? Triângulo, bandeira. Ah, essa. Puta, eu fico indecisa, porque essa daqui também é muito boa. Essa daqui, essa cravadinha de topo. Então eu gosto dessa e dessa aqui, ó. A que eu mais gosto, né? Mas não é questão de assertividade, é a que eu mais me sinto confortável. Que às vezes, muitas vezes vai dar certo essa, mas não vai dar certo essa. Então, não é questão de assertividade, é mais questão de conforto de trade. Na possibilidade um e 2 já tô vendo toda hora nos ativos. Ele vem de uma pernada de baixo. Beleza, certo. Quais ondas podem ser? Nó, diversas. Ou uma onda um ou uma onda A, ou uma onda W. Como você vai saber qual que é? Muito simples, começando do início do ativo, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui poderia ser uma onda A, B, C. Então, esse movimento aqui iniciaria uma onda 3, por exemplo. E isso aqui seria uma onda um, 2, 3, 4, 5, certo? Ou poderia ser, por exemplo, uma onda A, B, C, onde essa onda aqui, em vez de ser uma onda um, seria uma onda A, B, C, dentro da onda B, certo? Ou uma onda W, X, Y. Então, a gente vai depender do contexto do ativo. Perfeitamente? Ótimo. Muito bem, galerinha. Top. Então, tudo isso vai clarear nas ideias de vocês na próxima aula, quando a gente falar sobre como mapear um ativo do início. Isso tudo vai clarear. Logicamente que depois dessa aula, tu não vai sair mapeando com a maior tranquilidade e facilidade do mundo. Meu Deus, a Maria passou para mim uma receita de como fazer. Eu vou passar tipo uma receita. Mas não vai ser assim, ó. Amanhã tu tá aplicando. Não, esquece aí. Você vai ter que mapear, 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 até tudo fazer sentido na tua cabeça. É mais tempo de tela que vai levar você à perfeição. Excelente aula. Obrigado. Tamo junto, Ricardo. Maravilha. Então, bora que bora. Família, vou estar finalizando então a aulinha de hoje por aqui. Próxima aula sobre como fazer um mapeamento gráfico, tá? Estudem, revisem essas aulas e tamo junto demais. Beijo e tchau!